Boa noite pessoal que já está entrando. Boa noite pro pessoal que já está entrando. A gente só tá esperando que o pessoal continuar entrando, que aí a gente vai colocar a Helenice, tá? Certo. Confirma lá a internet pra mim. Oi? Olha lá a internet pra mim. Entendi. Internet. O que que tem? Olha. Olha o que? Caiu a internet. Caiu? Ah, não, amor. Como é que tá? Boa noite. Boa noite. Tudo Tô bom, de pessoal? fone também. Não, fica mais fácil, que eu acho que não dá retorno, né? Uhum. O pessoal tá ouvindo direitinho? O pessoal que já tá entrando, Tira a puder dar um barba. feedback pra gente. Se tiver ouvindo direitinho, se a imagem estiver boa, pra mim tá boa. Clica aqui. Aí, o pessoal tá falando que tá bom a imagem, tá bom o som. Só esperar dar 8 horas que aí a gente inicia. O pessoal tá entrando. Boa noite pra todo mundo que tá entrando. No final eu mostro a barriguinha. Só terminar aqui. Só mais 2 minutinhos, tá, pessoal? É o tempo tá todo mundo entrando na live. E aí a gente pode começar, tá bom? Enquanto o pessoal está entrando, eu quero aproveitar a oportunidade, quero agradecer a Helenice por ter aceito o nosso convite, para ter vindo aqui com a gente bater um bate-papo de umas questões que são tão importantes, né? E que às vezes, com a correria do cotidiano, a gente acaba passando, né? Às vezes por falta de conhecimento também por parte dos profissionais, principalmente por parte dos pais. A gente sabe que essa questão da importância da independência das crianças, da autonomia das crianças atípicas, o quanto isso é importante e válido, né, na vida delas. Então, eu quero agradecer desde já a aceitação do convite, Helenice, e a gente fica muito feliz de estar podendo partilhar conhecimento com você. Eu que agradeço, Bárbara, o convite. E espero poder ajudar a todas as pessoas que estejam nos acompanhando. Né? Uma boa Zé. noite para todos, sejam bem-vindos. É um prazer passar aqui e ter esse bate-papo com a Bárbara e poder trocar experiências. Acho que a gente já pode ir começando, tem um pessoal já entrou já. Vou começando me apresentando então. Boa noite, pessoal, pessoal que está entrando, pessoal que ainda não me conhece. Eu sou a Bárbara, fisioterapeuta. Sou uma das fisioterapeutas da equipe da Aconchego. Sou formada desde 2014 Em Brasília, né, em Bárbara? É bom. Brasília, pela Universidade Católica de Brasília. Desde então eu trabalho na área de pediatria. E aí, esse ano, em janeiro, a gente finalizou a formação do Bobat com a Helenice, que além de instrutora sênior, é presidente da ABDAN, que é a Associação Brasileira de Abordagens Neurológicas, me corrige, Neurofuncionais. neurofuncionais. E aí a gente finalizou a formação do Bobat, pessoal que está entrando, que for da área da saúde, em algum momento a gente vai falar o quanto o Bobat ele é importante na nossa formação,
enquanto profissionais mesmo, enquanto pessoas. Sou formada pelo Bobat, tenho alguns outros cursos e vou apresentar para vocês a Helenice rapidinho e aí vou deixar ela se apresentar melhor. A Helenice é fisioterapeuta, trabalha em Minas Gerais, Belo Horizonte, é presidente da Associação Brasileira de Abordagens Neurofuncionais, a ABDAN, e instrutora sênior do conceito Bobat também. Ela foi uma das professoras que ajudou a gente a trilhar um caminho aí de muita sabedoria e de uma vasta experiência que eu tenho certeza que vai ser uma troca maravilhosa e o pessoal que não a conhece está podendo ouvir e aprender um pouquinho do quanto ela tem a ensinar. Então agora eu vou deixar a palavra com a Helenice para ela poder se apresentar melhor. Tá bom. Então, o tanto que tem para ensinar é importante porque tem vocês para nos acompanhar, né? Os profissionais que têm interesse grande, né, de fazer cada vez mais formações, né? O Bobat é uma delas, da atuação neurofuncional, e tem outras que complementam, né? Então, eu estou aqui no Bobat desde já faz, assim, de cursos, são 26 anos, né, e de atuação na minha carreira são mais de 30 anos. Então, é maravilhoso a troca de cursos e agora, nesse período, essa troca online para todos. Né? Vou Eu acho. tentar atender o que for possível, né? Estou à disposição, adoro perguntas. Nós preparamos alguns slides de imobiliário. Bom, o que eu ia apresentar de mim, a Bárbara já falou, né? Eu estou na Bidan hoje, que é a nossa associação, que eu sou a presidente, a doutora Mônica Miller é a vice-presidente, né? Ela que foi que iniciou, né, essa tarefa de divulgar e ensinar o conceito Bobat, que é o tratamento neuroevolutivo, né, no Brasil. Ela veio em 68, iniciou essa trajetória, né, de ensinamentos a todos os instrutores brasileiros hoje, né, com uma vasta lista de terapeutas. Eu participo disso há 26 anos, fui formada pela Mônica, e encerrei essa formação nos Estados Unidos, passei também por Londres para ter alguma formação, que é o Centro Bobat, né, em Londres. E tenho a minha clínica aqui em Belo Horizonte, mas nós ministramos cursos no Brasil, em vários estados, que são cursos de 2 meses. Mas, Bárbara, se você quiser explicar como é que vai ser a nossa fala hoje... Tá. Então, pessoal, a gente listou alguns tópicos que a gente achou relevante e a gente está citando hoje, tá certo? E aí eu vou começando, falando alguns tópicos e aí a Helenice vai dando uma continuidade melhor. Enquanto isso, a gente vai passando para vocês os slides. Tem umas questões, igual ela falou, de imobiliário que a gente quer apresentar. Tem muita família que não conhece, que tem dúvida. Então, às vezes eu vou dar uma sumidinha, mas é porque eu vou estar aqui apresentando os slides para vocês. Tá bom? Acho que a gente pode começar, né? Tem um pessoal bem... Gente, entrou muita gente. Acho que a gente já consegue começar. Que bom. Vamos deixar claro para o pessoal, né, Bárbara, que nós teremos esse encontro aqui de 20 às 21 horas. E 21 Isso, vamos ter que encerrar. Uhum. Isso. Mas aí o pessoal... o pessoal que for tendo perguntas, pode ir mandando, que aí no finalzinho, se a gente não for respondendo no decorrer da live, a gente responde no finalzinho, tá bom? Tá bom. Então vamos começar. Acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é a importância das atividades de vida diária, né? Para as crianças atípicas. E como a avaliação CIF, que é uma avaliação que a gente aprende muito dentro da formação do Bobat, a gente consegue perceber e captar todas essas informações que as famílias têm a nos passar, né? E eu acho que é muito importante a gente começar falando justamente disso, da importância das AVDs, e aí a partir dela a gente toca com a importância da independência de cada criança. Tá bom. Então, o pedido foi feito pelas terapeutas de Brasília, que estão participando da Clínica Aconchego, porque é uma vivência que nós tivemos durante o curso
Bobat, né, que é o curso básico em Brasília, das crianças não terem assim uma orientação total do mobiliário da casa. Então, por quê? O tratamento da paralisia cerebral, ele só vai ser bem sucedido se realmente a família tiver integrada nessa reabilitação. Então, como que integra a família? É o dia a dia da criança, que a gente fala atividades vida diária, e que nós até falamos no Bobat de o tratamento 24 horas. Porque são as 24 horas de cada dia daquela criança é que vai nos favorecer a ter um otimismo em relação ao prognóstico, né? E vai favorecer a criança a realização do tratamento bem sucedido, com esse cuidado 24 horas. Então, o cuidado 24 horas se é um bebê, ter um bebê conforto adequado, o bercinho adequado, o local de alimentação adequado, com cadeiras adequadas. Mas aqui a gente vai falar de crianças maiores, porque à medida que eles vão crescendo, dependendo do nível do GMFCS dessa criança, né, que é aquele nível de a criança no nível 1, 2, 3, 4 e 5. Então, as crianças nível 5 e 4, elas precisam de um mobiliário muito integrado no dia a dia para não ter deformidades, que é o papel da equipe de reabilitação, é a prevenção das deformidades. Então, como surgiu isso em Brasília, de ter algumas crianças sem orientação de mobiliário, por estar em outras formas de reabilitação, né, que não é o Bobat, que é essa visão 24 horas, de cuidar realmente desses sistemas, né, os sistemas que a CIF favorece e nos dá, são os sistemas musculoesquelético, sensorial, o neuromotor, né, o sistema gastrointestinal, o sistema de regulação, que é regulatório, né, do alerta da criança. E dentro das estruturas musculoesqueléticas, nós temos que cuidar muito do crescimento da criança. Então, por quê? Essa criança de bebê, e se ela for um GMFCS 5 ou 4, que vai precisar de cadeiras adequadas, então essa orientação parte da equipe de reabilitação. Então, é isso que nós vamos tentar mostrar, como prevenir as deformidades e como deixar essa criança preparada para a postura de pé a vida inteira. Tá? Se ela não vai adquirir a marcha, mas ela vai ter a postura em pé para fazer transições. Né? Só dizendo que a maioria delas tem condição de adquirir a marcha, desde que eles sejam tratados bem precocemente. Mas a gente tem que cuidar bem desses membros inferiores, porque vamos supor que ele vai andar depois dos 7 anos de vida, então eles têm que estar com os membros inferiores preparados para esta verticalização do corpo. Então, E essa... Desculpa, pode continuar. Não, é só isso, que a gente vai propor essa visão aqui da importância desse cuidado 24 horas. E a importância desse cuidado 24 horas é justamente isso, né? Às vezes a criança ela consegue fazer no máximo 3 vezes por semana fisioterapia e terapia ocupacional, durante no máximo 1 hora por dia. Então, o restante da semana, o restante dessas horas, a criança está toda nos cuidados, ou da família, ou se ela está inserida no meio estudantil, ela está na escola. Então, a gente precisa pensar sempre como que essa criança vai estar posicionada, porque não adianta ela vir para a gente alongar, a gente fortalecer, facilitar atividades, integrar essa criança com o meio, sendo que na hora que chega em casa, aí ela não tem um local para sentar adequado, chega na escola, o mobiliário não está adequado para ela, então acaba que a gente fica numa briga muito feia entre o posicionamento adequado e o não posicionamento, né? A criança ela fica um pouquinho de tempo com a gente, bem alinhada, posturada, e aí quando ela chega em um determinado momento, isso se perde, né? Então essa é a maior importância. Obrigada, Bárbara. É realmente isso. Esse cuidado de 24 horas é olhar todo o posicionamento da criança em casa, os locais, né? Porque o que é o final
classificação, né, internacional de funcionalidade, que é a CIF, é a participação dessa criança no ambiente de casa, social e tudo. Para ter essa participação, se ela não tem a condição de verticalizar, estar em pé, ela vai ter que estar correta num evento, numa festa da família, numa cadeira adequada para ela participar, ao invés de ficar no colo. Então, se ela tiver numa cadeira de rodas adequada e tem 7 anos, ela pode inserir na brincadeira. As crianças podem empurrar ela. Ou se ela tiver a cadeira motorizada, ela pode brincar. Enquanto as crianças correm, ela está atrás na cadeira. Então, nós vamos abordar isso, a importância disso. E isso começa, porque o título, né, da nosso bate-papo é exatamente como ajudar essas crianças a serem independentes. Então, independente, gente, não é só aquela criança que anda. Porque para ser independente tem que andar. Não, a independência ocorre mesmo se você não andar. E para essa criança crescer, vai precisar, desde bebê, mesmo ele tendo sido um prematuro, que teve que ficar hospitalizado, e claro que no começo ele pode vir, né, dormir no berço que está no quarto dos pais para poder os pais terem mais segurança, mas é imprescindível, isso é uma coisa que eu alerto até amigos pediatras, eles sabem disso, né? De orientar essa família a ir levando a criança para o quarto dela. Mas como no Brasil a gente tem condições sociais diferentes, né? Em todas as famílias, pode ser que tenha um quarto só. Mas que a cama da criança seja separada da cama dos pais. Né? Então, uma cama ao lado da cama dos pais, se não tiver outro quarto. Nunca na cama dos pais. Então, quando a gente tem que tirar a criança da cama dos pais, eles nunca devem ir para a cama dos pais. Quando temos de tirar a criança, passar a criança para o berço, né, ou estar no quarto sozinha, de preferência, ele nunca deve dormir no quarto dos pais, no seu berço, no próprio quarto. Né? Se tem alguns cuidados, uma insegurança da família, né? Os primeiros meses no quarto em cama separada, né? Em berço separado. Então, aí começa a evolução dessa criança para a independência. Sabe? É ter fé nessa criança que, por mais dificuldades que ela tenha tido nesse nascimento e que aparece nesse exame de ressonância magnética uma lesão grande, não é a lesão que vai dizer o que é o bebê, o que vai ser essa criança. Tem crianças com lesões extensas que estão muito bem, né? E, inclusive, conseguem desenvolver até a marcha. Então, depende muito da condição de convulsões e da condição dessa família. Então, dos pontos positivos, quando a gente avalia, baseando na CIF, é ver a condição da família no sentido de ser uma família forte. A condição que eu digo é emocional. Sabe, a condição emocional forte é que mais ajuda as crianças, que é de acreditar no seu filho e pôr ele para frente, desde o começo, né, e tratá-lo como outro irmão. Né? Ele vai ter restrições, né, diferenças, é atípico, mas ele tem que ser tratado emocionalmente como outro irmão. Que isso vai dar a ele uma segurança e acreditar nele mesmo. Então, a primeira situação que deve acontecer é a questão do sono. A questão do banho no local do banho, a questão do almoço no local do almoço, onde os adultos, outros irmãos, estão para almoçar. Né? Então, por mais simples que a família seja, ela pode desenvolver desta forma. Eu vejo porque nos cursos nós atendemos crianças em parcerias com várias instituições e que a gente consegue desenvolver esse trabalho também em todos os tipos de família, né? Em todas as condições que estão pelo Brasil. E o mais importante é a gente conseguir inserir essa criança no meio social, né? A gente fala, a gente ouve tanto falando de integração, de socialização, na rua ter o mobiliário adequado, mas como que essa criança está inserida na família? Exato. É uma criança que almoça junto com o pai, com a mãe, naquele momento em que todos estão ali almoçando. É uma criança que para junto e vai brincar com a família? Ou é uma criança que fica esquecidinha, quietinha ali no cantinho dela?
E aí né? a gente tem, nós temos que ver, né, Bárbara, que a história das crianças com disfunção neuromotora pelo mundo afora já veio, outro dia mesmo, vendo uma palestra de um terapeuta ocupacional do Camboja, que a Sara Carrijo fez, que eu achei muito interessante. Até hoje, no Camboja, as famílias veem como se tivesse tido uma criança atípica, é um castigo que Uhum. aconteceu e escondem aquilo, né? Hoje não, né? Aqui no Brasil e na maioria dos países, é uma questão que é vista desde muito cedo e é exposto para a família desde cedo a condição de tratamento que existe, né? Para inserir essa criança. Então, eles devem sair com essa criança. A participação é na casa e de acordo com a Uhum. cultura familiar, é com os avós no final de semana, então vamos lá para a casa do vovô e da vovó. É com irmãos, é numa sociedade de clube, é numa condição que participa da igreja. Então, ela ser inserida em todos esses ambientes, de acordo com a cultura da família. E quem ajuda nisso é a equipe de É a reabilitação. equipe terapêutica. Então, nós estamos envolvidas nisso, por isso precisamos ter um conhecimento bem amplo de como ajudar essa criança a inserir. Esse conhecimento passa pela a condição do corpo da criança neste ambiente. Então, se ela não anda, como nós vamos posicioná-la nesse ambiente para ela ser inserida? Até o momento de andar, né, para ela não ficar isolada. Então, nós vamos conversar um pouco como prevenir e deixar essa criança preparada para a postura vertical a vida inteira, né, que é a postura de pé. E uma coisa importante, gente, esse bebê que nasce atípico, né, eles no início todos estão muito envolvidos, familiares, né, muito otimistas, e não deve perder a motivação durante o crescimento. E nós precisamos visualizar essas crianças, nós da equipe de reabilitação, daqui a 30 anos. Então, se ele nasceu hoje, eu preciso imaginá-lo com 30 anos. Então, é um corpo que vai crescer, né? Um sujeito que vai deixar de ser criança para ser um adulto, mesmo na condição atípica. Então, esta visão de como ele vai estar daqui a 30 anos é que nos move para cuidar da estrutura musculoesquelética dele e do emocional, para ser um homem, uma mulher de 30 anos e, se possível, inserido também no mercado de trabalho. Então, E a gente... essa é a importância da CIF, né? Da gente poder utilizar a avaliação da CIF. Porque não adianta nada a gente, como fisioterapeuta, ou então os terapeutas ocupacionais, a equipe terapêutica em si, não avaliar somente a criança ali no momento em que ela tá, que a gente está com ela. Né? A gente precisa Isso. de conhecer como que é essa criança em casa, como que essa Exato. criança está dentro de uma escola, se ela está indo para a escola, porque a gente acaba vendo muito isso, né? Essas crianças, elas acabam ficando mais dentro de casa, a mãe acaba Então, cuidando, perdendo o emprego para cuidar da criança. Então, a gente precisa de conhecer mesmo todo esse âmbito ao redor dessa criança para a exato. gente poder atuar. Isso está lá no item participação, né? Que é a avaliação baseada na classificação internacional de funcionalidade, a participação da criança, o contexto, né, do ambiente, de barreiras arquitetônicas, né? Tem crianças que moram em comunidades e que às vezes a cadeira usa uma cadeira de rodas ou o carrinho quando ele ainda é pequeno, né, já tem uma idade de 4 anos, mas não anda e tem um carrinho para não ficar só no colo e não pode ter um acesso, né, adequado. Então, a gente tem que ser otimista e ajudá-los a... Então, vai na cadeira até uma certa altura, depois alguém vai ajudar a levar a cadeira e a mãe e a criança para poder ela não deixar de sair com a cadeira. Hoje os ônibus já aceitam, né, os cadeirantes e aí, em casa, a gente tem vários mobiliários que ele pode ficar em pé e são acessíveis a todas as famílias. Não é nenhum mobiliário que é impossível de adquirir. Né? Você já quer que vou mostrar um pouquinho de mobiliário? Vamos ver. Isso. Tem uns aqui que a gente está mostrando, aqui é mais na terapia, né? A criança ficando em pé, o bom posicionamento aí é da mostrando criança o mobiliário. Eu fiz questão de mostrar ela em pé. Foca nela em pé. Bom, a gente está usando o estandarte, que depois eu vou falar um pouco, né, de onde adquirir esses mobiliários.
E esse preparo para de pé é uma criança já de 7 anos, não tem a marcha ainda, mas o trabalho em pé é essencial. Tá? Então, o uso do estandarte para ela ser mais funcional e, e ela. Aí, tá. Então, isso para preparar. E em casa, a mãe não tem condição de trabalhar em pé dessa forma, tem os seus afazeres, mas nós vamos ter equipamento para ela ficar em pé participando da casa. Tá? Então, isso é o preparo para ela ir para o ergotrol. Porque na terapia, nós não vamos atender a criança em equipamentos, né? Em mobiliário. Na fisioterapia, ela vai estar trabalhando ativamente para uma função, né? Que é a ativação muscular, neuromuscular, né? Para a função. Então, em casa, vamos passar, Bárbara, ver o... Isso. Então, o ergotrol, esse é um equipamento da Expansão, que tem vários outros fornecedores de equipamentos imobiliários, né? Mas reparam que ele tem uma rodinha e a criança pode ser de pé, estando em pé, ter uma mesa, ela pode deslocar para a cozinha da casa, para a copa, para o ambiente de TV, porque tem a rodinha, então ela fica em pé dentro de uma situação familiar, na cozinha, vendo a mãe preparar almoço, né? Vai para o próximo, Maria. Ajudando também, né? No almoço. Isso, Aqui ela, dá pra ver. nessa postura de pé, ela pode participar disso também. Então, a cadeira de rodas, o importante disso aqui é esse posicionamento das articulações a 90 graus, né? De 90 a 90. Uma criança menor, que não anda ainda, né? Ele pode vir a andar, nesse caso, é um menino diplégico, mas ele tem que ter a cadeira. Só um minutinho aqui. Tá bom, Bárbara. Ele tem que ter a cadeira adequada, né? Então, como nós falamos muito no posicionamento sentado, que é nas articulações 90 a 90, a criança tem que ser cuidada para ela ter o mobiliário sentada. Olha a cadeira, ela pode manipular a roda, né, e andar. Se tiver condição, as cadeiras motorizadas são recomendadas desde os 3 anos de idade, mesmo que a criança vá andar. Tá? As cadeiras motorizadas dão aquela perna para a criança, correr no shopping, correr com o irmão na frente dos pais, entendeu? Então, essa cadeirinha é uma cadeira que você pode adaptar, ser motorizada. Né? Ela tem as baterias embaixo e a criança usa o joystick com a mão para deslocar. É uma criança que não anda ainda, mas se ele for cuidado, sentado, bem alinhado, com os pés apoiados, né? A flexão de 90 graus do joelho, do tornozelo, do quadril, o tronco retificado, toda criança que senta bem vai ficar em pé muito bem. Isso é pré-requisito para o adulto, né? Nós que somos bípedes, né? Temos esse genoma de verticalização, então tem que cuidar desse sentado 24 horas para todas as cadeiras que ele assentar ter essa postura correta. Na escola, no almoço, para ver a TV. Claro que essa criança pode dormir, deitar e brincar com o irmão em colchão, enquanto vê um filminho também. Mas é importante que se tiver tarefas, que seja bem sentado. Né? Então, com essa cadeira, você pode chegar na mesa para ela ter o almoço bem sentada. Você pode chegar na mesa de tarefas escolares bem sentada. Né? Então, para ser funcional com bom alinhamento do seu corpo. Aproveitando aqui que você falou sobre ficar de pé, a gente teve uma pergunta da Tayana. Quanto tempo que a criança ela pode ficar em pé utilizando o parapódio ou então usando tábuas extensoras em casa? Isso, então. A gente não recomenda mais de 30 minutos. Vamos voltar aqui. Tá? Né? Nesse aqui a mãe consegue ir da garagem para a casa tomando elevador com a criança em pé. Então, se for nessa habilidade, quer dizer, ela só vai gostar se ela for inserida no ambiente, né? Chega, coloca no ergotrol, né? Que é um estabilizador para postura em pé, que vocês falam parapódio, né? E daí toma o elevador. Chega em casa, a mãe arruma atividades, prepara para o almoço, ela tá ali, né? Junto com a mãe e com a família em pé. E brincando com alguma coisa na mesa também, pode ajudar a amassar a pizza, um pedaço da pizza na mesinha dela, da massa,
no máximo 30 a 40 minutos, de cada vez. É porque às vezes a gente escuta muito, ai, mas o meu filho ele não gosta de ficar em pé. Mas como que ele tá ficando em pé, né? Ele tá ficando em pé sozinho, enquanto tá toda a família, às vezes sentada, brincando, assistindo uma televisão. Essa é a importância, né, da gente poder inserir a criança o tempo todo. Então, ele estando em pé com alguma atividade Sim. funcional, né? Para ele estar feliz lá. Mas vê, Bárbara, volta nesse slide que ela está sem estar no ergotrol. Ela está livre com alguém segurando. Isso, olha. Então, essa criança em pé, olha ela sem a órtese, com a mãe, alguém segurando ela ali. Ela tem um controle de tronco, de cabeça, mas não tem o controle para a marcha, né? Se ela não ficar em pé, ou se for colocada dessa forma, olha a deformidade que ela pode desenvolver nos pés. Ela tem um pé muito supinado e o outro muito pronado. Então, essa é a forma que ela fica em pé se for estimulada sem a órtese. Então, a órtese também é importante, né? Que são as talas, né, para os pés, sendo bem feitas, né? Que sejam confortáveis e que alinham bem os pés, para fazer essa transição de pé para a cadeirinha, de pé para a cama, né? De pé para o vaso sanitário, porque os pés vão apoiar alinhados, e ela vai ter esses pés alinhados e bem estruturados, para quando for adulta, fazer essa transição, se ela for capaz de fazer sozinha, apoiando os braços, e fazer a transição para o outro assento com esses pés alinhados, e não com essa forma aí, né, com esse equinovaro sério, que pode levar a deformidades ósseas que ela nunca mais vai poder nem apoiar para a transição. Então, nós temos que deixar eles, imaginando eles com 30 anos. Tem que chegar lá com as estruturas musculoesqueléticas salvas, que é bem alinhadas e com fortalecimento, né, de músculos, para que ela tenha essa força para fazer essas transições, com a ajuda do familiar. Então, vamos para a próxima. Olha o alinhamento, aí do lado mesmo, alinhamento que os pés, essa aí dá para ver. Né, com a órtese, como os pés ficam bem alinhados. Então, esse trabalho, quer dizer, uma criança que eu atendi de 0 a 15 anos, ela terminou com 1,70 m, com quase 70 quilos, faz cavalo e tem uma atividade que seria assim, de estar inserida, né, num trabalho de arte. Então, ela tem esses pés adequados para fazer transição, estando hoje com quase 30 anos. E o mais importante é a gente lembrar, não é, Helenice, que hoje, às vezes, é um pé que deforma. Essa deformidade, às vezes, sobe para o joelho, daqui a pouco já está uma deformidade em quadril, já está uma deformidade em escoliose. Então, uma criança que podia ficar em pé, um adulto que podia ficar em pé, hoje é um adulto acamado. Isso, muito bem lembrado, Bárbara. Porque a falta de alinhamento adequado, né, durante o crescimento dessa criança, de ossos e articulações e músculos, vai gerar essas deformidades, que ali da deformidade do pé para o joelho, para o quadril, luxações de quadril que são muito dolorosas, e para a escoliose, que vai dar realmente uma inadequação da caixa torácica, que vai dar dificuldade respiratória. Sim. Né? Então, é isso que a gente tem que prever. Ele vai ter 30 anos com o corpo adequado para ter essa vida confortável, né? De fazer transições e ter a participação na família até quando adulto, né? E na sociedade. Porque com deformidades, eles vão acabar sendo acamados e terem problemas respiratórios graves, né? O que é exatamente a não participação e a condição de saúde, né, piorando. Não é para isso que eles estão aqui, né? É para desenvolver. Além do quadro de dor, né? Isso, né? Então, essa criança aí, seria GMFM5, ela está inserida sem deformidades, com 30 anos, mas fala. Ela teve tratamento de fono desde bebê, então é o que é raro uma criança que teve quadriplegia espástica grave, assim, falar, né? E ela é uma criança que verbaliza, fala até no telefone, a gente consegue entender muito bem. Foi tratada pela Jaqueline Abrantes,
que é instrutora também, né, da Bidan. Professora. E ela, então, até isso ela conseguiu ter uma qualidade de vida muito boa, no sentido de ter uma reabilitação adequada que cuidou 24 horas. Vamos mostrando agora sentado, aquele Então, o sentado. sentado no carro, né? Então, vai desde a cadeirinha do bebê conforto até essas cadeiras maiores. Então, todo o tempo dela, o sentado é correto, é dentro de um alinhamento que é do ser humano, esse sentado, né? Então, que é 90 graus de flexão de quadril, joelho e pés, bom apoio do tronco. Então, e é uma questão que é um desafio cuidar das crianças, porque eles vão perdendo os assentos, as hortas, porque eles vão crescendo, né? Então, a gente tem que estar com muita disponibilidade de adequar as cadeiras, às vezes, né, fazer novas hortas, vai surgir gastos que a família não está preparada, mas que às vezes há uma comunidade de ajuda que pode trocar, porque ela tem que, quando a horta está ótima, que ela já adaptou bem, já começa a ficar pequena. A horta, às vezes, que são as talas, né, duram 6 meses, porque eles crescem muito. As cadeiras, a gente vai ajustando, né, os estabilizadores, nós vamos ajustando com o crescimento. Mas chega um momento que às vezes tem que até comprar outro, vender aquele, adquirir um novo. Mas nós não podemos desistir. Junto com as famílias, é isso mesmo. Fica grande, tem que trocar. Porque nós queremos que ele adquira a altura que foi prevista no genoma dessa criança, né? E o peso também. Exatamente. Vamos passando aqui mais um em pé. Então, esse é um equipamento é o transfer, até da expansão também, que aí no caso ele tem condição de dar passos, né? Então ele está bem alinhado no tronco, quadril, é uma criança GMFCS 5 também, mas que até hoje ele tem condição de fazer transições só com uma pessoa. Porque quando você não tem os pés para apoiar, transitar de uma cadeira para outra, para a cama, para o vaso sanitário, você vai precisar de mais cuidadores, né? E no caso, uma criança que apoia e se ajuda, a mãe ou o pai sozinho conseguem transportar essa criança de 25 anos e que participa da cultura, da sociedade, pode ser inserida no mercado de trabalho. Oi, Lenice, é muito importante a gente estar mostrando e você falando junto com a sua experiência toda durante esses anos, justamente isso, essas crianças que têm um GMFCS mais alto, né, 4, 5, podendo ficar de pé já adultas, né, porque eu acredito que quando um pai e uma mãe recebe um diagnóstico de paralisia cerebral e quando esse diagnóstico ele não é tão não vou falar tão bom, ele não é um diagnóstico que ele é mais difícil, né? Acaba que o prognóstico, sempre... o então diagnóstico acaba que mesmo. eles sentem mais e não acabam não acreditando mesmo, né? Poxa, o meu filho ele vai ficar sempre numa cadeira de rodas, o meu filho ele vai precisar sempre do colo para poder se transferir. E não, né? A gente exato, percebe isso. Eles criança... sentem muita autonomia de estar na própria cadeira, que a cadeira são as pernas dele. Então, o relato deles para nós é que ele está feliz. Às vezes tem um sofrimento dos pais que desejariam de forma diferente, mas a criança já nasceu e se sente assim. E quando ele é amado, aceito, né, que a condição ajudou de motivação e a família e a equipe de reabilitação sempre motivados junto com ele, eles sempre trazem a felicidade de quando adquire a cadeira e liberta do corpo, sabe? Porque essa autonomia que a gente tem que ajudar, libertar o corpo dele do corpo da mãe ou do pai que vão estar carregando, né? Então, isso para eles é uma vitória, para as crianças. E deve ser feito o mais precoce possível, né? E é uma coisa importante a criança ter, se ela é filha única, por exemplo, ter atividades que ela goste, porque mesmo ela sendo GMFS 5 ou 4, ela pode ter adaptações para ligar a TV, ligar o computador, né? Nós vamos ver essas adaptações, que ela possa, sozinha no ambiente da casa, estar ocupada, né? Se ela tiver 25, 30 anos. Eu tenho relato de pais que eu conheci já, criança já com mais de 15 anos,
que era inteiramente dependente, de dormir no quarto dos pais, de à noite passar até para a cama deles, né? Uma questão que ocorre até uma separação do casal ali na realidade da casa, né? Que é essa criança inserida dentro do quarto, uma criança que virou adulto e está lá dentro. Então, tem relato dessa criança que se tornou adulto dependente assim, e que os pais não podiam estar na cozinha sozinho fazendo uma receita, e ela na sala, porque o GMFCS5 não conseguia manipular a cadeira, né? Então, ela gritando, tá? Para que um dos pais estivesse com ela, de incomodar os vizinhos. Então, assim, tem um relato também de família desse tipo no livro Cerebral Palsy, da Susan Campbell, que escreveu o capítulo de paralisia cerebral nesse livro de várias abordagens de patologias que são abordadas pela fisioterapia, o relato dessa família, neste livro, de dar autonomia para a criança, dela conseguir ir para a casa de alguém, você favorecer isso, para quando adulto, eles terem a autonomia na casa. A criança num quarto, ou na sala vendo TV, a mãe cozinhando, o pai fazendo outra coisa, tá? Tem vários relatos de famílias que não deram essa autonomia e que sofrem. Então, vamos aproveitar essa experiência de outros, né, para não acontecer com os que estão por aí. Exatamente. Vamos lá. Teve até uma seguidora aqui que perguntou pra gente, a Betânia perguntou se tem alguma adaptação de cadeirinha para cama e sofá. A gente vai mostrar agora. Vamos ver. Uma adaptação. Era justamente o próximo slide. Essa cadeirinha então, que foi essa adaptada. cadeira, ela é feita de Cano PVC? Isso, cano PVC. Você pode pôr ela em cima do sofá, mas tem outros bebê conforto, tipo aquele que está no carro, que pode ser adaptado no sofá também. Esse aí, ó, que dá uma boa postura no sofá, que está adaptado no sofá do carro. E é no sofá da casa também. Tá? É bom, a criança se sente muito melhor, gente, bem alinhada. Nós sabemos disso. Quando o nosso corpo está desalinhado, vendo TV, você se move para adequar o seu corpo na atividade que você está fazendo, né? No cinema, você se move. Então, se a criança estiver ali sem estar desmoronada, caída, ela tem condição de se ajustar melhor. Então, é isso que tem que promover para ela. Então, ajudas de banho, né? Cadeiras de banho para ela tomar o banho no banheiro, com chuveiro, chuveirinho, ter direito a todo o banho, né? Mesmo sendo adulta, com certa dificuldade mesmo, né? Sem precisar do colo, né? Exato, uma independência. E aí, as crianças andadores, né, que a gente mostra para aqueles meninos que deslocam. Então, se ele teve o cuidado desde o nascimento até ali a faixa etária de 8 anos, 5 anos, 7 anos, no sentar, ele ainda não anda, mas usa o andador. Mas por quê? Foi bem cuidado o sentar dele, com mesas, cadeiras adequadas. Então, você tem condição de pôr ele andando mesmo com 8 anos, favorecer o uso de andador. Não adianta pôr o andador muito precoce, com ele caindo e todo desalinhado, para dizer que ele está no andador, porque aquilo vai criar deformidades. Então, é preferível ele estar no andador dessa forma, né, preparado e mais alinhado, né, conseguindo segurar e manter o corpo retificado, dentro de um bom alinhamento, o corpo todo, que é da cabeça aos pés. Aí ele vai ter condição de desenvolver marcha, porque foi bem cuidado todas as posturas. E é uma coisa que a gente acaba vendo muito no nosso dia a dia, né? Essa ânsia dos pais sempre em colocar para andar. Não, mas ele já fica de pé, vamos comprar um andador. E aí quando a gente pede assim um pouquinho mais de calma, de paciência, tem pai que até às vezes não gosta tanto, mas a gente às vezes acaba colocando uma criança tão precoce no andador, às vezes é uma criança de GMFCS até mais baixo, ela vai pro andador e pra gente conseguir tirar esse andador, às vezes a gente nem consegue. E é uma e criança às vezes que pode vai usar dar o andador pro pouco resto da vida, tempo, que porque não precisava. e às vezes ele usa o andador um tempo, adquire assimetrias
no corpo de forma grave, que pode estar conduzindo para deformidade, que ele vai dessa transição de andador para cadeira de rodas. Então é preferível ele chegar bem no andador, né, com ele já conseguir dar o passo com você ajudando e ter um corpo, como essa criança, né, que nós mostramos aqui, tem um corpo adequado para ajustar nesse andador e que tem condição de dar o passo, sem fazer muitas assimetrias. Até que quando a criança tem a tetose, ela faz assimetrias, mas não vai causar muita deformidade. Mas as crianças mais espásticas vão ter deformidades. Então, tem que ver o momento de colocar o andador na vida dela, para ela nunca ir para a cadeira de rodas. Seria trabalho, inicia a cadeirinha, 3, 4 anos, para sair, tem cadeirinha, o andador no tratamento, em casa, em situações mais dentro, né, da terapia ou na casa, para o andador externo, depois que ela está muito bem, para não dar deformidades. E aí sim ela pode usar o andador até a fase adulta. Mas nós vamos ter que dar muito fortalecimento para ela, de toda a musculatura, né, o tempo todo, né, ter a condição de ter o tratamento para ela ser uma criança que sai da cadeira para o andador e vai para a vida adulta. E é por isso que é importante, né? O profissional, ele está sempre atualizado, ele está sempre buscando o que está de novo na literatura para conseguir ficar coeso o tratamento da família com a abordagem da fisioterapia. Por né? isso que eu acho, gente, os pais precisam ter uma confiança enorme na equipe de reabilitação. Né? E porque se ficar numa mudança muito grande, nunca que a equipe se ajusta para seguir o que a criança precisa. Então, essa equipe sendo coesa e acompanhando a criança com esse respeito, com esse cuidado, com conhecimento, porque a gente está falando disso através do conhecimento e das experiências que já aconteceram, né, de divulgações em artigos, em estudos científicos. Então, é através desse conhecimento que a gente sabe o que pode acontecer com uma criança que usa o andador sem estar preparado fisicamente, preparado e até emocionalmente mesmo, para atender ao desejo dos pais. Então, a gente lidar com isso de uma forma solidária, com compaixão com a família, com cuidado com eles, mas dar a eles a segurança de o que você está fazendo está dentro da ciência. Exatamente. Sabe? Você não está inventando, está dentro da ciência. Alguns outros já tiveram deformidades porque aconteceu dessa forma. Né? Então, a gente tendo um tempo de carreira longo e sempre estudando, acompanhando os estudos científicos, nós sabemos o que pode acontecer. Então, nós vamos orientá-los para isso. Exatamente. Aqui tem outros modelos. Esse andador com suspensório, que a gente adapta em qualquer esteira nossa, ajuda a dar o passo, né? Enquanto que é tirar um pouco do peso do corpo para ele usar a esteira, né? É uma forma de tratar que várias abordagens de tratamento utilizam, nós utilizamos também. Né? Então, esse andador que é daqui, K-Products, que eu vou mostrar também a referência. Ele tem o suspensório para ele andar, aí sim, ele vai andar mais alinhado, não vai andar caindo, né? Depois tira o suspensório quando ele estiver melhor. É uma evolução, tá? Que são esses andadores com suspensório. Os banquinhos, né? Que são importantíssimos desde o nascimento. Os bebês, eu já recomendo banquinho, porque com 10 meses, 11 meses já vão poder sentar com a ajuda da mãe. E mais para frente, né, o jogo de banquinhos que a gente tem, que é quase que um modelo, assim, quase que nacional, né? Esse modelo de 6 banquinhos, que pode ser adquirido, não é um preço alto. Esse é um exemplo de jogo de banquinhos do estandarte, mas tem vários outros modelos também de outros fornecedores, né? E que é bem acessível a todas as famílias no Brasil. Os triciclos, né, adaptados, né? A criança que tem menos controle de tronco tem um ajuste para o tronco. Os diplégicos são muito beneficiados com os triciclos, tá? E os hemiplégicos também, se não adaptar a bicicleta, mas às vezes consegue a bicicleta. Mas os diplégicos, né, um diplégico que tem mais controle postural do tronco, adaptação nos pés e na cadeira, e o outro que tem adaptação para o tronco também.
que é para isso movimenta, fortalece a musculatura e vai dar independência, autonomia, motivação, né? Vai inserir ele cada vez mais na sociedade. A participação evoluindo. A gente tem que pensar muito na participação. Aqui em Brasília a gente tem algumas pessoas que mexem, né, que trabalham justamente isso, com adaptação de mobiliário e tudo. E aí foi até uma pergunta que uma mãe trouxe para mim, eu falei, não, então eu acho uma dúvida muito pertinente, eu vou levar para a live. Existe algum tipo de bicicleta adequada? Ou então, assim, uma bicicleta para ela virar um triciclo, né, na hora da Aí põe as adaptação? duas rodinhas, né? No caso aí, o triciclo é quase você pensar. A bicicleta teria que ser uma criança que tem um GMFCS de mais elevado, no sentido de ter 3 ou 2, né? Para pôr duas rodas na bicicleta. As duas rodinhas com adaptação do assento. Pode também, para os hemiplégicos, começa assim, com as duas rodinhas. Porque o triciclo tem as duas rodonas, né? É o triciclo, né? As duas rodonas atrás. Aí a bicicletinha você põe duas rodinhas atrás e usa bastante tempo com as rodinhas. Com as rodinhas, as duas Alinhadas. rodinhas. Não precisa ser aquelas tão pequenininhas, mas também não precisa de ser uma tão Isso. grande, né? Que dê para eles um equilíbrio adequado da bicicleta. Pode ser, o hemiplégico consegue depois tirar. Os pais conseguem, ele consegue ter o equilíbrio na bicicleta. Tá bom. De 90 para sentado, tá? É uma cadeira escolar, né? Então, assim, tem essa questão, né? Ela vai aumentando o tamanho à medida que a criança cresce, mas chega um momento que ele tem que comprar outra cadeira. Mas olha como ela pode utilizar bem, manejar bem o material escolar, porque ela está bem sentada. E aí ela não vai ter deformidades ficando na escola 4 horas. Se ela não estiver bem sentada, ela vai desalinhar a coluna, desalinhar o corpo para dar conta das atividades. E isso, 4 horas, vai levar a deformidades. E olha, gente, eu digo para vocês, se for levado a sério, com carinho, com esse cuidado 24 horas na vida toda da criança, ela vai atingir a vida adulta, por mais que tenha sido complicado que a criança teve, o GMFCS 5, 4, ela vai chegar bem. E pensando até agora numa questão multidisciplinar, né, Helenice? O quanto é importante esse bom alinhamento, porque aí a criança vai ter uma mobilidade melhor de membros superiores, a cabeça vai estar encaixada, então ela vai ter um controle oral também melhor. Exato. Isso né? Não mesmo, é a só a alimentação questão postural. Exato. O sentado é essencial para a TO e fono, né? Que dentro da abordagem Bobat, todas vão estar trabalhando global. Para justamente ter a alimentação tem que ter um tronco bom para poder ter a deglutição correta. Então, o tratamento do global é inserido na equipe de reabilitação, que é físio, fono, TO. Até a psicóloga tem orientação para o atendimento em terapias de posturas adequadas, né? Ajudá-la nesse sentido. A escola, Pensando então, nem se fala, onde ela com passa certeza. 4 horas, né? Pensando até na parte respiratória, né? Na hora que ela está com um tronco bem alinhado, uma cabeça bem posicionada, como essa questão respiratória ela vai ser beneficiada, né? E se você pensar, Bárbara, quando a gente trabalha o controle postural do tronco, que né, a gente foca muito nisso, o tratamento no início do bebê até a criança crescendo, quanto mais ela vai adquirir esse bom controle postural, melhor vão estar os músculos respiratórios, que eles estão inseridos no tronco, a caixa torácica. Então, o controle postural favorece a musculatura respiratória. Então, a criança vai ter condição respiratória melhor, imunidade melhor, deglutição melhor, fala melhor. Então, esse controle postural do tronco de forma correta, com a pelvis posicionada corretamente, vai dar uma condição de fala, de alimentação, de escrita, de manejo no computador. É a base para o ser humano realmente poder ser inserido, né, no trabalho e na escola. É a criança vista como todo o tempo todo. Isso. Vamos passar aqui. Né? Outra forma, né, são sugestões de andadores, quando a criança não consegue
alinhar bem os pés, tem ajuste para os pés, tem ajuste para o tronco, que é uma forma dele estar vivenciando a marcha sem desalinhar. E é importante ele vivenciar a marcha no andador, até ele ter a marcha independente, de forma alinhada, para não ter deformidade. Então, quando eu falo alinhado, é ele estar com o corpo posicionado como uma pessoa anda. Esse é o modelo que a gente tem do desenvolvimento típico para as crianças atípicas, né? Nós não vamos permitir ele andar entortando o pé, virando o pé, né? O joelho mal posicionado, o quadril mal posicionado, porque vai levar a deformidades. Então, são ajustes que podemos ter até que ele anda sozinho. Também tem esse mobiliário para ajudar a engatinhar, que vale a pena em crianças hemiplégicas, diplégicas, atáxicos, que é para elevar o corpo, né, e poder engatinhar. Que aí a família pode usar. Nós ajudamos, né? Então, cadeiras também. Essa aí já é uma cadeira para uma criança que tem mais dificuldades de tronco, né? Tem todos os ajustes. Então, você compra a cadeira e tem o pessoal que faz a modelagem para cada criança, já ajustes de rolinhos na cadeira para posicionar bem o quadril lá no fundo da cadeira, a pelvis com o quadril fletido 90 graus, a coluna reta, tá, gente? Prevenir todo o tronco que não tem um controle e desaba, vai desenvolver escoliose. Então, tem que estar nas cadeiras bem posicionadas. E esse carrinho, para um menino que tem 4, 5 anos, que ainda não anda, é um carrinho que fecha como uma sombrinha, para não ir no colo dos pais, que às vezes ele também anda com andador, mas é uma curta distância, mas às vezes precisa do carrinho para longa distância. É um carrinho fácil, prático, tem a referência dele também aí. Né? Uma cadeira boa para poder pôr uma mesa à frente na escola, porque ela eleva, né? A gente fala que é o sentado alto. Ela eleva a pelvis, o assento, de forma que ele não desaba em retroversão. Uma cadeirinha bem prática, que tem a referência, que você pode pôr a mesa ali e ele ficar com bom alinhamento pélvico e da coluna vertebral. Para a escola e para atividades. Né? Outro tipo de cadeira, de mesa. Aqui, essa mesa, né, tem um corte para a criança apoiar bem o cotovelo, que mais para a escola, né, inserir o corpo dela. E esse de cá, que é a criança, tá vendo, assim, num ambiente externo, pode ser um shopping, que ele está bem posicionado, é uma criança GMFCS 5, mas olha como ele está bem posicionado e fazendo uma atividade, né, de participação muito interessante no ambiente externo da casa, né, vamos dizer assim. Então, aqui são cadeiras, sugestões, né? Essa cadeira escolar, ela é sensacional, tem cinto pélvico, pode passar. Essa cadeira ciranda, essa amarelinha, depois eu vou mostrar a criança nela, é para criança pequena que está na escolinha, no maternal. Ela pode sentar muito bem posicionado nas rodinhas, sabe? Quer ver? Mostra o próximo, que tem ela sentada. Aí, esse verde Aqui. aí. Aí. Tá? Esse é Noizinho da Silva. Eu estou dando referência também, que é um pessoal fornecedor de Belo Horizonte, chama Noizinho da Silva. Olha como a criança GMFCS 5, com 2, 3 anos, que pode ficar, ela fica sozinha e bem alinhado o quadril e sentada em long sitting, que é a perna estendida, que é para sentar no solo mesmo, para inserir na participação de rodinha na escola, que é a cadeira ciranda. Também outros tipos de